Guiné-Bissau voltou a intensificar-se após a denúncia da defesa de Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, sobre a alegada criação de um tribunal ad hoc para o julgar num processo que classificam como inexistente. Em causa estão acusações de participação numa suposta tentativa de golpe de Estado em novembro de 2025, num contexto já marcado por instabilidade institucional, intervenção militar e tensões internas no próprio partido histórico. Para compreender as implicações jurídicas, políticas e constitucionais deste caso, vamos ouvir agora o advogado do PIGC. Muito boa noite, doutor. Bem-vindo aqui ao programa. Boa noite. Sim, doutor, do ponto de vista jurídico, até que ponto a criação de um tribunal ad hoc pode ser considerada inconstitucional à luz da Constituição da Guiné-Bissau? Mais uma vez, muito boa noite, sou jornalista. Não, isso decorre da própria Constituição da República, de que não é permitido criar um tribunal especial para julgar casos específicos. Por outras palavras, igual a dizer, criar um tribunal ad hoc só para julgar uma determinada pessoa ou um determinado caso. É o que estamos a assistir, a revelia, o arrepio da lei e da Constituição da República da Guiné-Bissau. Sim, doutor. A defesa sustenta que não existem fatos com relevância suficiente para fundamentar a acusação de tentativa de golpe de Estado. Que requisitos legais devem estar reunidos para configurar este tipo de crime? Para configurar o crime, uma pessoa tem que ter conhecimento ou ter alguma participação no ato de preparação, ainda que indireta, porque falou-se de uma tentativa, não é um golpe, é uma suposta tentativa. A pessoa tem que ter conhecimento do facto, a pessoa tem que ter alguma participação, por ser instigador, cúmplice ou ajudando alguma coisa, nesse ato preparatório. O que, felizmente, quando o engenheiro Domingos Simões Pereira foi ouvido na promotoria militar, no dia 13 de fevereiro último, declarou expressamente ou inequivocamente aquilo que ele sabe. E ficou cristalina de que o engenheiro Domingos Simões Pereira não participou em alguma circunstância, em alguma tentativa ou suposta tentativa de golpe de Estado. Tanto é que, quando terminou a sua audiência, a promotoria militar disse, passo a citar, o seu caso terminou aqui. Tínhamos dúvida, porque o seu nome apareceu algures do relatório de investigação, ou de inquérito, se queremos dizer, e que, sendo uma figura pública, presidente do maior partido do país, há toda uma necessidade de esclarecer o seu pronunciamento no relatório. Razão pela qual chamamos o engenheiro para ouvir, não como testemunha, muito menos como suspeito. Tu estás aqui como um mero declarante para esclarecer um parágrafo em que o seu nome foi citado no relatório. Ele esclareceu o que havia para esclarecer, a promotoria disse que ficou satisfeita e declarou que o caso ficou encerrado em relação ao Domingos Simões Pereira. Ponto final. Tanto é que não lhe foi aplicada nenhuma medida restritiva da sua liberdade, no caso de ser suspeito. Nenhuma medida foi explicada. Entrou como declarante e saiu como tal. Ponto final. Sim, doutor Roberto, como interpreta o fato de Domingos Simões Pereira ter sido inicialmente ouvido apenas como declarante e posteriormente colocado em prisão domiciliária? Não, ele não foi colocado em prisão domiciliária. E, primeiro, tanto quanto eu sei, no nosso ordenamento jurídico não existe prisão domiciliária. Não existe. Entre medidas de coação existentes no Código do Processo Penal, não há, como é que se diz, não há prisão domiciliária. Portanto, até essa questão foi debatida na promotoria, justamente na audiência do engenheiro Domingos Pereira. Fim da audiência, nós colocamos enquanto advogado, dissemos, ok, se o Domingos Pereira foi ouvido hoje e que estávamos a supor de que haveria alguma aplicação de medida, não sendo o caso, não foi constituído suspeito, nem testemunha, absolutamente nada, então requeremos, verbalmente, para a ata, dizer que requeremos o levantamento do cerco à sua residência. Porque a única pessoa sujeita a algumas medidas de coação só pode ser um suspeito. Nem o testemunho é sujeito a medida de coação,
muito menos quem não é testemunho nem suspeito. E requeremos o levantamento. A resposta da promotora é que, não, infelizmente, não foi a promotora que colocou os homens à residência de Domingos Simões Pereira. Sim, doutor. E que impactos poderá esta situação ter na credibilidade das instituições judiciais e no Estado de Direito no país? Lá está. Isso abalaria de que forma? Primeiro, o Estado de Direito Democrático, o Estado que se diz de direito, deve primar a tua situação dentro dos limites da lei. Ou seja, o que não está previamente previsto na lei, um órgão administrativo, um órgão político, em princípio, não deve praticar um ato que não seja previsto na lei. Porque a competência não se presume, ela se estabelece previamente dentro da lei. Portanto, e isso abala de que maneira? As nossas instituições democráticas e principalmente o nosso poder judicial. Principalmente o nosso poder judicial. Estamos a assistir à requisição dos magistrados no Tribunal Comum para o Tribunal Militar. Não é transferência, é requisição apenas, que é pedir formar um coletivo para o julgamento. Isso é criação do Tribunal ad hoc. A menos que dissesse uma transferência de juiz de um tribunal para o outro. Mas não é transferência, é requisição. Tanto é que, por outro lado, as deliberações que promanam ou provêm do Conselho Supremo de Magistratura Judicial não vinculam o Tribunal Militar Superior. Portanto, são dois tribunais de naturezas absolutamente diferentes. Portanto, o Tribunal Superior Militar não depende das emanações do Conselho Superior da Magistratura Judicial, nem do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. É um outro órgão independente. Portanto, não pode haver requisição dessa natureza só para o julgamento de um caso específico. Isso equivaleria a chamar-lhe de criação de um tribunal ad hoc. O que é rejeitado categoricamente pela nossa Constituição da República. Sim, doutora. E que vias legais e políticas podem ser seguidas para assegurar um julgamento justo e simultaneamente contribuir para a estabilidade institucional, isto no país? Isso seria fácil se todos pugnássemos pela aplicação da lei. Tornar-se-á fácil. É só respeitar a lei, ponto final. Não sendo o caso. Por isso fazemos o apelo à comunidade internacional que assuma a sua responsabilidade, acompanhando essa situação de perto, fazendo sua preocupação a preocupação de todos os guineenses, sabendo que a Guiné-Bissau é parte da comunidade internacional. Portanto, a comunidade internacional, nessa altura, não pode nos abandonar. Deve participar e seguir de perto o desenrolar desse processo. Talvez aí possa garantir, no mínimo, um julgamento isento, digno do nome do julgamento. Sim, doutor, e por último, e de que forma a crise interna no país se pode influenciar ou ser influenciada por este processo judicial? Bom, por acaso, não sei dizer de que forma pode influenciar o processo judicial, mas pronto, de qualquer maneira, se a direção do partido, aliás, havendo alguns dissidentes dentro do partido, isso terá implicações dentro do próprio partido. Agora, se essas implicações poderão atingir o tribunal, não sei, mas de qualquer maneira pode haver algum influenciamento, ainda que de forma indireta, mas pode haver. Pode haver. Mas não garanto que haja. Eu julgo que o PSC é uma instituição, ainda que para a pública ou privada, enquanto o tribunal é uma outra instituição 100% pública. Portanto, a meu ver, não poderá haver alguma influência direta, talvez uma influência indireta, mas direto não sou a ver. Muitíssimo obrigada, doutor Roberto, pelas suas análises, a sua participação aqui no programa e continuação de uma boa noite para si. Tá, obrigado. E